Muito bem, chega mais, a Vida e Saúde só começando. Você sabe, né? Muitas dicas que você ouve e vê por aqui transformam a sua vida, transformam os seus hábitos. E hoje pode ser um desses programas transformadores. E eu tenho certeza que você vai nos agradecer daqui a um tempinho quando tiver com seus hábitos esportivos bem estabelecidos. Para o programa de hoje, eu separei um verso de Alexander McLaren que disse o seguinte: como fazer para vencer os gigantes que assustam o cristão na caminhada terrena? Só há uma maneira: suba a montanha. E quanto mais alto você subir, mais insignificantes eles parecerão. A montanha, gente, é a comunhão com Deus. Sobe ela e os inimigos aterrorizantes vão se parecer com bichinhos confusos e abobalhados. Essa é a dica do Vida e Saúde de hoje para você. Nós vamos conversar, eu quero falar com você que já cansou de se matricular na academia, já cansou de combinar com um amigo de fazer corrida, de fazer caminhada e essa empolgação toda não passou de 2 semanas. Hoje é o dia que a gente vai entender como é que o nosso cérebro pode estar nos sabotando e como a gente pode fazer para vencer esse obstáculo que tem te impedido de ser uma pessoa ativa. Doutora Camila, obrigada por participar aqui no Vida e Saúde com a gente hoje. Eu estou empolgadérrima porque eu conheço e na minha vida também já experimentei essa sensação de puxa, não consigo, eu tento, eu quero, mas a coisa não sai do papel muitas vezes. Obrigada por participar com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigada, espero aí contribuir com vocês, né, um pouquinho aí da psicologia para ajudar a dar continuidade aos exercícios. Tá certo. Eu quero já logo saber por que é que o nosso cérebro parece nos auto-sabotar, ou parece nos sabotar, né, o tempo inteiro. A gente coloca metas, prazos e ainda assim a gente se boicota. Como é que o nosso cérebro funciona? Na verdade, funciona assim, né? A gente precisa de satisfazer as nossas necessidades básicas, que são o quê? Água, comida, calor, abrigo, né? Então, a gente satisfazendo essas necessidades, nós vamos ter uma sensação de conforto, de segurança, de afeto. E a gente chama isso de ganhos, né? Então, o nosso organismo, ele tá ali, ele gosta de ganhar, né? Então, enquanto a gente está suprindo essas necessidades básicas, ele está ganhando. Quando a gente entra com uma nova rotina, a gente traz algumas perdas, né? Então, eu vou perder o quê? Eu vou perder caloria, né? Eu vou perder aquela hora de sofá, eu vou perder aquele conforto, aquela segurança do meu lar. Então, o cérebro ele vai entender isso como uma ameaça. Aí ele entra o quê? Com o mecanismo de defesa, que eu acho que a gente conhece, né? É quase um palavrão, é a procrastinação, né? A gente vai deixando sempre para depois, porque esse cérebro ele está trabalhando, adiando essas situações aversivas, né? Para ter esse prazer imediato. Então é o famoso vou deixar para depois, amanhã eu vou, depois eu combino, né? Para satisfazer esse prazer. Será que seria aquela lei do mínimo esforço que o cérebro acaba seguindo muito? Isso mesmo, né? Porque tem essa necessidade de segurança. A gente, para sobreviver, a gente precisa de segurança, de calor. Então, dentro da nossa caverna, vamos colocar assim, a gente tem tudo isso, né? E aí fica realmente difícil quando eu me coloco numa nova rotina. Mas isso não quer dizer que uma nova rotina seja aversiva, né? A gente tem meios aí de se adaptar. Me diz uma coisa, a gente todo ano, às vezes, coloca no papel lá que quer fazer atividade física, se matricula na academia. Me fala um pouquinho da importância de se estabelecer metas para atividade física, doutora. As metas, elas vão funcionar sempre como um caminho, né? Você primeiro define o seu objetivo, que é muito importante, né? Então, o que você quer naquele ano, por exemplo? Eu quero emagrecer, eu quero saúde, eu preciso definir o que eu realmente quero. E aí, depois a gente vai para as metas, que aí a gente vai definir os caminhos para chegar nesse objetivo.
Então, o que é interessante a gente trabalhar, né? A gente precisa de metas específicas e metas que não sejam nem tão fáceis e nem tão difíceis. Então, a Ok. gente precisa encontrar um equilíbrio. Entendi. A gente preparou aqui para você de casa um modelo para você, de repente, colocar no papel e estabelecer essas metas para você. Vamos junto, doutora, mostrar como é que isso é possível? Porque às vezes a gente fica só no blá, 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 na conversa, na intenção, mas eu gosto muito de colocar no papel, de colocar num lugar que seja bem visível, para que eu não me esqueça daquele objetivo, daquela estratégia ou meta, como você disse aqui, né? Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador. Tá. Então, esse é um esqueminha que eu trabalho bastante com atletas, tá? Então, é importante a gente sempre saber, né? Eu preciso também entender as minhas habilidades, né? Então, o que eu sei fazer, o que eu domino, o que eu preciso aprender, né? O que eu preciso melhorar, o que está me impedindo, né? E isso pode ser qualquer coisa. Então, eu fico muito tempo no trabalho, eu não tenho horário, eu tenho outras questões. Então, são coisas que a gente precisa colocar no papel para a gente conseguir identificar como que eu vou chegar nesse meu objetivo. E eu coloquei aí no meio a emoção, o pensamento, o sentimento e o comportamento. Por quê? Lembra que a gente falou lá no comecinho, né, da sensação de conforto? Então, é essa emoção, né? Então, o que que essa meta, o que que esse objetivo, ele representa para você? Ele precisa ter um mínimo de conforto, porque se ele for desconfortável, lembra lá, seu cérebro vai interpretar como uma ameaça. Então, vai ficar um pouco mais difícil de você dar continuidade a esse objetivo, a essa meta, tá? E aí, o pensamento, o sentimento, a gente vai trabalhando. É importante responder essas perguntas. A gente vai disponibilizar essa arte para você que quer imprimir, de repente colar aí na sua geladeira, colar no espelho do banheiro. Porque é interessante você colocar, é muito pessoal, né? O que é para mim não é para minha prima, que também precisa fazer atividade física. O que é para mim não é para minha mãe também. Porque cada um tem um nível de conforto, uma habilidade diferente. Dá para fazer junto, Perfeito. mas eu preciso ter minha meta pessoal, né, doutora? Isso, perfeito. O ambiente influencia muito, né? As pessoas ao redor, né? Amigos, familiares vão dar aquela impulsionada. Mas é muito importante a gente ter essa vontade, ter esse desejo, ter esse objetivo e estar comprometido com esse objetivo, que é o mais importante. Entendi. Mesmo definindo essas metas, ainda o nosso cérebro pode nos pregar peças, digamos assim? Pode, porque o que acontece? Ele precisa se adaptar a essa nova rotina, né? Então, tem pessoas que demoram mais tempo para se adaptar à nova rotina. É igual o emprego. Você está acostumado lá a trabalhar com uma determinada tarefa. E aí você muda de tarefa, demora um tempo para você se adaptar, certo? Então, com metas é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, esses pensamentos disfuncionais, a gente precisa entender que o prazer, ele não vai ser imediato. Vai existir um prazer. Mas a gente pode esticar um pouquinho esse prazer, né? E aí a gente trabalha isso como disciplina, um comprometimento, né? E lutando contra esses pensamentos disfuncionais, que, por exemplo, pode ser a catástrofe, né? Então, eu faltei uma vez na academia, eu já faltei várias vezes, então eu não vou mais, vou desistir, né? Não, vá no outro dia, porque imprevistos acontecem, né? Então, vá no outro dia, tente outra vez, né? Sempre sendo flexível e gentil consigo.
Gentil não significa que você vai ser permissivo ou vai se acostumar ao fracasso, de repente, daquela semana. A gente tem muito de fazer uma montanha, né? Não deu certo a coisa toda. Não deu certo hoje, essa semana que vem eu vou tentar de novo. Às vezes o filho fica doente, às vezes você vai ter que fazer uma viagem de última hora, às vezes coisas mil vão acontecer, mas recomeçar é muito importante. Agora, um outro ponto interessante é que a gente está vivendo numa sociedade muito competitiva em todas as áreas. E a comparação na área esportiva também ela pode trazer benefícios ou malefícios. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora. Então, a comparação ela vai ser benéfica quando eu olho o outro como um modelo no sentido de que bacana, que tipos de treinamento, que tipos de equipe, que ambiente que esse atleta treinou, quero treinar, né? Por exemplo, num clube, eu pego uma categoria de base que quer treinar no profissional, que tem muito mais acervo, muito mais tecnologia, né? Isso é um modelo saudável. Então, eu vou usar isso para me estimular a trabalhar mais. Quando a comparação é maléfica, quando a gente quer ser o outro, ignorando as nossas características, né? Ignorando que nós temos uma genética, que nós temos que respeitar, né? Nós temos a nossa biologia, então a gente precisa entender que somos seres únicos. Podemos parecer semelhantes, mas somos únicos, somos indivíduos, somos unidade, né? E vamos respeitando isso, olhando para o outro apenas como um meio de chegar onde a gente tem vontade de chegar. Doutora Camila, esses dias eu estava escutando um podcast de corrida e ali o convidado estava falando da importância de se criar estratégias, você falou disso aqui também, mas estratégias, era um corredor, né? Estratégias para correr não importa o como tenha sido o dia. Então, se você teve um dia cheio de trabalho, vai pegar um ônibus, ele sugeria ali para a gente pegar o ônibus seguinte, que vai estar mais vazio, e aproveitar esse tempo para dar umas corridas ali em volta do trabalho, né? Às vezes a gente tem que criar estratégias bem específicas para vencer essa autossabotagem, não é não? Isso mesmo, né? Então, por isso que as metas, elas não podem ser algo que abranja muito, né? Então, como a gente falou, eu quero entrar na academia. Tudo bem, mas eu quero entrar na academia que horário, né? Que horas que eu tenho livre? Que horas eu posso... Quanto tempo eu posso dispor, né? Até para que o treinador saiba, tenha uma noção do meu treino, quanto tempo vai demorar, né? Eu preciso saber que tipo de exercício eu quero fazer para que eu tenha ali a sensação de prazer. Então, as metas, elas são importantes justamente para isso, né? Para afunilar esse caminho para chegar no objetivo. Agora é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre como desenvolver essas habilidades psicológicas para potencializar o estímulo pela atividade física. Você já começou a falar aqui pra gente, comece uma academia, um ótimo começo. Sim, começar a academia, se matricular não quer dizer que você vai atingir o seu objetivo, né? Então, muitas pessoas acabam, vou lá, vou me matricular, vou fazer o plano anual e já está meio caminho andado. Não, é importante você matricular lá na academia, né? E entender qual que é as suas metas. Então, se você quer algo mais saudável, se você vai querer só emagrecer, para você estar preparado para o próximo passo. Tá. Que aí a gente pensa, e uma coisa puxa a outra, né? Na alimentação saudável. Isso, perfeito. Porque não adianta eu ir para academia, por exemplo, se o objetivo for emagrecer, não adianta eu entrar numa academia e continuar com os hábitos alimentares, né, antigos. Então, é ideal também entrar em contato com uma nutricionista, né, para te mostrar ali, de repente, o que é bacana você comer, respeitando o seu organismo, né, e que reforce esse seu comportamento de continuar indo. Com né? certeza. Porque aí você vai ver hábitos. Se a gente começa uma academia,
a gente não vai querer perder o esforço com uma alimentação ruim, ou seja, uma coisa vai anular a outra. Um outro ponto muito interessante é que a gente precisa investir, talvez, o nosso bem mais precioso, o tempo. Isso. É por isso que eu falo, é importante essa meta específica para você também entender como que funciona a sua rotina, né? Então, dentro da sua rotina, quanto tempo você consegue dispor para ir para a academia, para cuidar de você, né? Então, se você trabalha, de repente você pode ir de manhã, pode ir à noite, tem uma maior flexibilidade, vai à tarde. É importante você ter essa noção e você só terá a partir do momento que você identificar a sua rotina e a meta específica. Entendi. Um outro assunto é que a gente leva anos para acumular doenças e quando a gente muda um hábito, a gente quer que os resultados venham imediatamente. Eu quero ficar magra, eu quero controlar a hipertensão, diabetes, quero estar com tudo em ordem na semana seguinte. Não é bem assim? E a gente esquece, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje é tudo muito rápido, muito instantâneo, né? Você pega um celular, você clica na tela, já mudou. Então, a paciência, ela é muito importante porque ela representa o processo, né? Então, você não engordou da noite para o dia, você não piorou a sua saúde da noite para o dia. Tudo isso, academia, boa alimentação, é um processo. E é no processo que a mágica acontece. Tá. E depois que a gente realmente começa a sentir os benefícios, fica um pouco mais fácil a gente manter o foco. Mas sem aquela meta estabelecida lá, de repente, no papel, a gente tem a tendência de relaxar, né? De repente, puxar a mesma carga na academia, sem um estímulo maior. O foco é super importante. Isso, o foco, a atenção, né? A autoobservação é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho os ganhos, eu vou relaxando. E aí eu vou relaxando e aí eu posso ganhar peso e todo aquele meu trabalho, toda aquela minha meta acaba indo por água abaixo e aí eu acabo frustrando. E aí esse programa de meta acaba perdendo valor. Então, o foco é muito importante. Legal. E a meta trabalha muito. Legal, doutora. Agora é o seguinte, gente, não existe idade para fazer essa mudança, para começar, para colocar essas metas de esporte. A gente vai conhecer agora a história da Glorinha, essa senhora de alto astral que tem 62 anos e aprendeu a amar a corrida. Já faz alguns anos que ela traçou metas e conseguiu alcançar esse sonho. Fazer exercício físico, mesmo que seja uma leve caminhada, pode ser um problema para algumas pessoas. A preguiça ou a falta de tempo são alguns dos motivos. Mas, segundo uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, lá em 2019, cerca de 70% das pessoas do mundo todo são sedentárias. Pois é. Aí eu me pergunto, o que impede as pessoas de fazerem exercício físico? Bom, na minha opinião, muitas das pessoas vão falar que é falta de tempo, né? Mas o tempo quem faz é a gente. Falta de tempo não é desculpa para a Glorinha. Essa senhora de 62 anos tem muito foco e determinação quando o assunto é esporte. Isso a coloca no grupo dos quase 6 milhões de idosos que também se exercitam no Brasil. Mas é claro que ela não começou correndo mais de 5 quilômetros não, viu? Tudo começou há 20 anos e de uma forma bem leve. Eu comecei caminhando uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, aí foi aumentando. Aí minha filha já estava enganjada num grupo de corrida do INPE, aí ela me levou para lá com ela, e então lá eu comecei a ter um treino adequado. Hoje a gente tem um acesso à informação muito mais fácil do que há anos atrás. Então isso faz com que o idoso busque realmente a atividade física, né? Buscando se sentir melhor, buscando envelhecer melhor, né? A gente fala isso sempre, que a atividade física traz muitos benefícios para a saúde, previne diversas doenças, não só doenças cardiovasculares,
mas doenças como osteoporose, né, doenças comuns do envelhecimento. Na vida da Glorinha, os benefícios realmente são muitos. Com um álbum em mãos, ela me conta que a maior conquista que a corrida, esse esporte, trouxe para ela foi a alegria de viver. Olha, vou ser sincero, se eu pegar meu álbum de foto antes de eu correr, eu era fechada, assim, não sorria, as minhas fotos eram tudo assim, de cara assim, fechada, não tinha sorriso no rosto, me sentia velha, sabe? Por dentro, porque eu era jovem, né? Mas a corrida me trouxe isso aí, o sorriso, a alegria. Mas, além de benefícios, o esporte requer cuidados. Segundo a geriatra, para os idosos, os cuidados se intensificam. Eu quero que o idoso sempre converse, né, com o seu médico, né, ou com o especialista que esteja o atendendo para ver qual é o esporte adequado a ele, né? Então, uma boa conversa antes de iniciar o esporte, adequar bem a musculatura, esse esporte de impacto é recomendado. Ao longo dos 20 anos de corrida, a Glorinha reuniu cerca de 500 troféus e mais de 1000 medalhas. Todos eles contêm histórias e boas lembranças de um esporte que, para ela, vale muito a pena. Valeu a pena, tá valendo e não tem coisa melhor para se ter uma boa saúde, uma qualidade de vida, é o exercício físico. Parabéns para a Glorinha e para todas as pessoas de qualquer idade que têm coragem de começar, de recomeçar e fazer uma atividade física. Voltando aqui com a doutora Camila, eu quero saber queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da motivação. Tem gente que começa assim, ao acaso, né? Eu quero melhorar a saúde, mas sem uma meta muito específica. Mas depois vai ganhando essa alegria que a Glorinha mencionou aqui, e isso é combustível para a caminhada. Né? A motivação, os estímulos, eles vêm tanto da própria pessoa, né, do próprio indivíduo, assim como do ambiente. Então, é muito importante a pessoa se sentir bem dentro daquela atividade, daquele exercício físico, e que as pessoas ao redor também sejam agradáveis, né? Porque o exercício físico, ele também é um exercício de sociabilidade, né? É uma troca. Então, o ambiente também estimula a motivação. Tá certo. Conversamos aqui com a psicóloga, a doutora Camila Salkzen, que é especialista em psicologia do esporte. Muito obrigada, doutora Camila. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e no próximo bloco a gente acompanha o Claramente. E o doutor Sérgio vai trazer aqui um tema difícil, porque a Bíblia diz que Deus é bom, mas a gente não sabe o que fazer quando parece que Deus nos abandonou. Esse assunto é muito importante para todos nós e ainda vou te ensinar que esse delicioso arroz mexicano no programa é daqui a pouquinho. Sai daí não!